TV Bula no ar. Eu sou o gótico Ademir Luiz e hoje vamos falar da festa estranha, com gente esquisita, que gerou as bases da literatura de terror. Tudo começou na primavera de 1816, quando o famoso e infame poeta romântico inglês Lord Byron exilou-se no continente juntamente com seu médico, amigo e biógrafo John Polydore. Os dois alugaram um castelo na vila suíça de Deodati, às margens do lago Leman. Rapidamente, Lord Byron tornou-se uma atração na pequena vila, quebrando sua monotonia. Naqueles tempos, um poeta romântico era como se fosse uma estrela de rock, e Lord Byron era considerado o maior poeta vivo. Os aldeões se divertiam observando, através de binóculos, o estranho cotidiano daqueles dois estranhos visitantes. Lord Byron era uma figura maldita, conhecido por ser herético e incestuoso. Apesar disso, os dias passavam lentamente, se tornaram monótonos, pelo menos até a chegada de um pequeno grupo de visitantes. O grupo era formado por Percy Shelley, também poeta romântico e também celebridade literária, Mary Goldwyn, sua jovem amante e futura esposa, o pequeno filho do casal, e Claire Claymont, meia-irmã de Mary e amante de Lord Byron. O que se seguiu foram dias e dias de excessos dionisíacos, orgiásticos e hedonistas, em que se embriagavam, copulavam livremente, se ofendiam mutuamente, recitavam poesia, discutiam literatura, brincavam de esconde-esconde, eram como crianças vigiadas pelo Senhor das Moscas. Pelo menos até a noite de 15 de junho, em que caiu uma terrível tempestade e não conseguiram sair do castelo. Resignados, decidiram fazer um sarau literário. Lord Byron abriu a noite lendo contos de E.T. Hoffmann. Até aí, nenhum problema. Mas então Lord Byron decidiu recitar de memória trechos do poema Christabel, de Coleridge, e foi então que se abriram os portais do inferno. Christabel conta a história de uma jovem, delicada e inocente donzela, que em uma noite de lua cheia vai até a floresta para orar pela vida de seu noivo prometido. Até que então, entre as árvores, ele encontra uma lindíssima mulher, Geraldine, que a seduz. Christabel a convida para seu castelo. Iniciam então uma relação vampírica, que vai torná-la decadente física e espiritualmente. Uma lenda inquietante circulava nos meios literários. Dizia-se que havia uma maldição nos versos de Christabel. O próprio Coleridge decidiu renegar o poema, não o completou. Fez apenas 2 das 5 partes originalmente previstas. Porém, mesmo sem publicação, o manuscrito circulou de mão em mão entre a juventude letrada europeia do século XIX. Jovens poetas e jovens leitores de poesia romântica, todos sedentos pela força daquelas palavras. Apenas uma lenda? Boato? Ou verdade? Não importa. O fato, ou o que se diz que é fato, é que Percy Shelley, ao ouvir a recitação, não suportou. Deu um grito lancinante e abandonou a sala correndo. Tempos depois, foi encontrado em um canto escuro do castelo, tremendo e encharcado de suor. Momentos depois, já recuperado, Percy Shelley conta que teve uma visão. Conta que, durante a recitação de Christabel, durante o fogo dos versos, ele olhou para sua amante, olhou para Mary, que estava seminua, e viu brotarem de seus mamilos olhos. Diante disso, todos concordaram que grandes energias rondavam o castelo e precisavam ser domadas. Lord Byron, fascinado pelo sobrenatural, propôs que fizessem isso por meio da literatura. E propôs um desafio. Propôs que cada um deles escrevesse a mais terrível história de que fosse capaz e compartilhasse com o grupo. O desafio foi aceito. E o resultado é alguma das maiores obras-primas do terror. 2 dias depois, Mary Goldwyn surgiu com o esboço de sua história, que contava a saga de um médico que quis criar um homem a partir de pedaços de outros homens, desafiando a ordem natural e usando para isso a energia recém-descoberta da eletricidade. Chamou sua criação de Prometeu Moderno. Anos depois, em 1818, publicou o livro como Frankenstein. Lord Byron, o autor do desafio, criou a história de 2 companheiros de viagem fascinados pelos mistérios da Grécia.
Durante a expedição arqueológica, um deles se fere mortalmente e, enquanto agoniza, faz com que o amigo prometa que não contará na Inglaterra sobre sua morte. Porém, quando o sobrevivente retorna, descobre que o companheiro está vivo e mantendo um caso amoroso com a sua irmã. Porém, Lord Byron não fica satisfeito com o resultado final do conto. Abandona a ideia e se desinteressa pelo desafio. Mas não John Polydore. Inicialmente, a sua história seria sobre uma senhora castigada pelo questionável hábito de observar pelo buraco da fechadura. Contudo, tendo consciência do ridículo da ideia, ele decide abandoná-la. Porém, meses depois, observando seus diários de viagem, ele se lembra do argumento de Lord Byron e decide continuá-lo, decide trabalhá-lo. O resultado é o conto que criou o modelo quintessencial do vampiro. Um conto que se chama exatamente O Vampiro. Basicamente, o que John Polydore faz é transformar o viajante morto em um vampiro ressuscitado pelos raios lunares. Em homenagem a Lord Byron, seu amigo e inspirador, Polydore batiza seu personagem como Lord Hartwin, que era o apelido dado para Lord Byron por sua amante, Caroline Lamb. É preciso reconhecer, não existiria Drácula, não existiria Lestat, não existiria nenhum dos vampiros modernos se não fosse John Polydore. Em abril de 1819, o conto O Vampiro foi publicado na revista New Monthly Magazine. O sucesso foi arrebatador e imediato, mas não pelo motivo desejável. As pessoas acreditaram que o conto havia sido escrito pelo próprio Lord Byron, e não por seu obscuro amigo John Polydore. O famoso Lord Byron tinha que ser o autor daquele trabalho. Lord Byron ficou indignado. Escreveu uma carta para a revista dizendo que não era o autor, mas não adiantou. Goethe chegou a dizer que era um dos seus melhores trabalhos, e o conto Vampiro figurou em suas obras completas publicadas em 1830. O resultado final disso? John Polydore e Lord Byron romperam. Romperam a amizade. Romperam a amizade exatamente como os personagens do conto. John Polydore morreu em 1821, sem ter reconhecido a sua autoria do trabalho. Suicídio. Lord Byron morreu logo depois, em 1824, em misteriosos sangramentos que ocorreram durante sua participação na guerra pela independência da Grécia. Quanto a Percy Shelley e Mary Goldwyn, se casaram. Mary Goldwyn assinou Frankenstein já como Mary Shelley. Conta-se que as pessoas ficavam muito admiradas com a inteligência do filho do casal. Diziam, o pequeno Percy, o menino tinha o nome do pai, crescerá e será um homem extraordinário. Mary respondia, não. Rezo a Deus para que cresça e se torne um homem comum.